Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura aqui da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e hoje nós vamos ler o capítulo 19. Nós vamos ler aí hoje a resposta de Jó a seus amigos, tá? Então nós vamos ler o capítulo 19 todo e vamos lendo aos poucos aí pra gente poder ir entendendo as lições que esse livro traz pra nós de forma simples e fácil, tá? No capítulo 19, nós vamos ver os pontos mais baixos e mais altos de sua vida emocional e espiritual, da vida de Jó. Apesar de incluir diversos lamentos, incluindo amigos, parentes e até Deus, surge também uma nova confiança espiritual e a certeza de que verá Deus e será justificado por ele. Essa é a esperança de Jó e nós vamos acompanhando aí a leitura dessa resposta dele, amém? Então abra sua Bíblia, sempre pega sua Bíblia para ler junto comigo. Não só faça parte desse vídeo fazendo outras coisas. Pare o que você está fazendo, abra a palavra do Senhor e leia junto comigo. Esse é o objetivo dos nossos vídeos aqui, para que a gente possa ler a palavra, amém? Capítulo 19, versículo 1. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saiba que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Aí nesses versículos do 1 ao 6, Jó responde aos seus amigos que o acusam de ter pecado, como nós temos falado aqui anteriormente, e que ele merece a punição de Deus. Ele está claramente abalado pelo que considera ser uma acusação injusta, e em vez de receber conforto e encorajamento dos seus amigos, ele é pressionado a se confessar como culpado. Então nós vemos aí os 3 amigos de Jó que foram visitar e no lugar de trazer aí uma palavra de conforto, uma palavra de alívio nesse momento tão difícil que esse homem estava passando, eles trazem somente acusações, né? Palavras de peso e acusação, como se Jó tivesse pecado e ele está recebendo a punição do seu pecado. E nós sabemos, lendo aqui desde o começo, que não foi bem assim. No entanto, Jó rejeita as acusações de seus amigos e mantém sua inocência, com muita dificuldade, mas ele mantém a sua inocência ali. Ele não nega que seja pecador, mas não acredita que seu sofrimento seja uma consequência direta do seu pecado. Então, ele não nega, até em versículos anteriores que nós lemos, ele fala abertamente: se eu pequei, me mostra, Senhor, porque eu, né, em outras palavras, eu não aguento mais, mas se eu pequei, me mostra. Então, Jó não se coloca aqui como santo, como alguém que não erra, mas ele sabe que ele não fez nada errado para estar passando por aquela situação em especial. Jó acredita que Deus está testando a sua fé e confiança e que ele é o único que pode justificá-lo. E aí nós vamos continuar lendo aí a partir do versículo 7, tá? Eu vou falando em pequenos pedaços aqui, porque é um capítulo longo. Vai ficar mais fácil pra gente entender, acredito eu. Versículo 7. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. 10. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira, e me trata como um dos seus adversários. 12. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e acamparam ao redor da minha tenda. Então aí ele declara coisas que o Senhor fez contra a vida dele, né? Coisas ruins, né? Devemos nos colocar dispostos a reconhecer que a natureza de Deus e da justiça divina são mais complexas do que uma simples visão de bondade e justiça, e que pode haver momentos em que sentimos que Deus está ausente ou indiferente ao nosso problema. Porém, como Jó, devemos confiar na bondade e justiça de Deus, mesmo quando não compreendemos seus planos. Isso é ter fé. Confiar sem ver, né? Quando a gente está vendo o agir de Deus, é fácil a gente confiar, né? O difícil mesmo é confiar aqui, nesse momento em que Jó está totalmente destruído, em que ele está totalmente sozinho e ainda sendo acusado. Aí sim é que nós provamos a nossa fé. Quando a gente está literalmente no fundo do poço, porque quando a gente está vendo tudo acontecer, tudo está fluindo, né, como deveria, fica fácil ter fé, né? O difícil mesmo é no dia mal. E aí nós vamos continuar lendo aqui no versículo 13, tá? Versículo 13. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Lemos aí até o 17. Aqui já vai falar sobre o abandono de forma geral, né? Vai falar sobre algumas causas e algumas coisas que acontecem. E ele toca ali até no nome de pessoas, assim. Ele fala sobre pessoas próximas, mas ele também fala dos seus servos, né? A história de Jó nos convida a sermos compassivos e empáticos com as lutas e o sofrimento dos outros. Como nós temos falado aqui, né? Se colocar no lugar do outro verdadeiramente, né? Pra saber a dor do outro. E não julgar. Abraçar mais e julgar menos, né?
oferecendo apoio e encorajamento quando necessário. No versículo 15, quando ele fala aqui, no 15 e no 16, né, ele fala sobre os servos. Os servos eram o degrau mais baixo da hierarquia naquela época, então, da hierarquia social. Os servos ficariam dispostos a servir seus mestres. E aqui ele fala, eu tenho que, cadê, no versículo 16, tenho que suplicar-lhe. Ele era o que estava numa posição superior. Ele ter que suplicar para um servo é uma humilhação muito grande. Então até os servos me consideram como um estranho. Olha como é forte isso, né? E nesse versículo não se esperava que Jó desse tanta importância à rejeição de suas servas ou de seus servos. Mas as palavras dele, aqui pesadas no versículo 15 e 16, falando sobre esses servos, mostram que a relação dele, da família, né, com esses servos, era uma relação como semelhante de parentes mesmo, como se eles fossem membros da família. Então por isso que dói tanto nele. Então, é como se ele tivesse aquelas pessoas como muito próximas, não como empregados dele, entende? Ele tratava aquelas pessoas de forma tão boa, que eram como se fossem membros da família. Então, isso dói nele, porque até os servos, aqueles que deveriam servi-lo, estão tratando ele com indiferença, isso pesa pra ele, né? Então, é meio complicado isso, porque eles que deveriam estar servindo, Jó tem que suplicar a eles. E você já pensou por isso? Quando as pessoas que você mais esperava dão as costas pra você, aqui era uma questão de meio que... Eles eram empregados de Jó. Eles estavam ali para servi-lo. E quantas pessoas, às vezes, numa situação difícil, a gente tá esperando por essa pessoa e ela simplesmente vira as costas pra gente, por qualquer motivo. Você já passou por isso? É isso que Jó está vivendo. Até as pessoas menos prováveis estão tratando ele com desprezo. É isso que ele está vivendo. Lá no versículo 17, quando fala sobre o mau hálito, até a sua esposa e seus criados achavam Jó intolerante. São as pessoas mais próximas, né? Até a esposa, a pessoa que ele dividia ali, né, a vida. Embora o seu mau hálito fosse fruto da sua doença, que não é especificada, mas em vídeos anteriores aí a gente falou sobre as causas ali, digamos, os sintomas que Jó apresentava, segundo a Bíblia fala, né? Então, se você não viu, volta aí nos vídeos anteriores que a gente falou sobre isso. No Antigo Oriente, a respiração costumava ser perfumada, às vezes com vinho aromatizado. Então, Jó, devido ao seu mau cheiro, era desprezado até pelos mais próximos. Então, aqui como ele fala, até a minha esposa, né, até a minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Então, isso dói nele, porque ele está sendo totalmente excluído, né? Ele está sendo totalmente deixado de lado. E... nós vamos ler aí agora no versículo 18 ao 22, tá? Eu tô lendo por trechos aqui pra ficar mais fácil, tá? Versículo 18. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Aqui ele tá falando sobre a magreza que ele tava passando, né? A situação de doença mesmo, né? Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem, como Deus me persegue, e não cessam de devorar a minha carne? Jó queixa-se de que até as crianças o desprezam, e isso dói nele, né? Ele vem falando aqui de um total desprezo de todos, né? Mas quando chega aqui ele fala até sobre as crianças. Em uma sociedade onde os mais velhos eram respeitados, que era o caso lá antigamente, as ofensas dos jovens só aumentavam o sofrimento de Jó. A história de Jó deixa bem claro como o sofrimento pode afetar negativamente todos os aspectos da vida de uma pessoa, incluindo a sua saúde mental, emocional e física, bem como a relação com as outras pessoas. Então, olha como isso é sério. Então, tudo que Jó tá passando aqui, ele tá expondo aqui, né? Tudo que ele tá passando, tudo que ele tá vivendo, e como dói nele essa parte em que eles o excluem, né? De forma geral, né? Nos versículos 21 e 22, Jó expressa sua dor pela rejeição e abandono, e implora por compaixão e misericórdia de seus amigos. Então, ele tá tão cansado, ele tem tanta dor, e ele tá só implorando por alguém que o ouvisse, né? Muitas vezes, em meio ao nosso sofrimento, é fácil para os outros nos abandonarem e se afastarem de nós. Mas creia, Deus está presente no meio da sua dor. Ainda que em silêncio. Muitas vezes a gente quer ver Deus agindo, Deus, né, manifestando a sua glória. E às vezes ele permanece em silêncio. Mas isso não significa que ele não está ali. Isso não significa que ele não está vendo o que você está passando. Ele tem visto as suas lutas. E no momento certo, ele vai entrar com intervenção. Lembra que a gente leu aqui no capítulo 1 e 2 de Jó? Deus permite Satanás tocar na vida de Jó com limite. Tudo tem um limite. O que você está passando não é o fim. Deus coloca ali um limite até no sofrimento. Ele não permite que a sua vida seja tocada por inteiro. Satanás não está fazendo você de gato sapato. Tem situações em que são
Deus mesmo permitindo que a gente passe por aquilo pra gente aprender lições, como a gente tem falado aqui, né? E como eu tenho aprendido também. Tem coisas que a gente passa porque Deus não conseguiria nos mostrar de forma tão mais simples. E a gente tem que passar por toda essa dificuldade para poder entender aquilo que Deus quer falar no profundo com a gente. Então, que nós possamos aprender cada dia mais sobre essa palavra tão poderosa que é a palavra do Senhor. Vamos ler aí o último trecho, que começa no versículo 23, capítulo 19 e 23. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Um versículo tão conhecido por nós, né? E que Jó fala aí no meio de todo esse sofrimento. Quando a gente ouve só esse versículo, fica tão bonito, né? Mas a gente não para pra pensar tudo que ele estava passando para chegar nesse versículo, né? E Redentor era um parente naquela época, né? Era um parente próximo que resgatava uma pessoa da escravidão ou da pobreza. Esse era o papel do Redentor. Quando Jó coloca aqui Redentor, se você olhar na sua Bíblia, na minha pelo menos está, e acredito que na sua também, está com letra maiúscula. Então ele está falando sobre Deus. Quando ele coloca aí Redentor no papel de Deus como Redentor, ele está dizendo que Deus vai se levantar para resgatar e restaurar a sua sorte, né? Que é o que vai acontecer futuramente, lá na frente que nós vamos ver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está falando sobre alguém que vai resgatá-lo. 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. 28. Se vocês disserem como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Aí nesse finalzinho, Jó fala sobre os amigos que o acusam, né? Como o perseguiremos, que a causa deste mal se acha nele mesmo. E a causa do mal de Jó não estava nele mesmo. Não foi algo que ele fez e por isso estava passando. Não foi por conta de pecado. E sim porque a mão de Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Como acontece também, muitas vezes, na nossa vida, né? E aí, entre os versículos 23 e 29, Jó encontra esperança em Deus. E no versículo 25, vemos um versículo bem conhecido por nós. É um grito em favor de sua inocência. Ele sabe que Deus vai se levantar em favor dele. Ele tem essa convicção. Jó foi acusado por seus amigos por pecados que não havia cometido, e ele lutou por justiça e verdade. Jó acreditou até o fim que ele era justo e ele não mudou a sua opinião por conta de coisas que ele estava ouvindo. Que nós possamos permanecer firmes na nossa fé. Ainda que coisas venham ao nosso redor tentar nos abalar, que nós possamos permanecer confiantes que o Senhor é por nós. Ainda que venhamos errar, cair, pecar, que nós possamos pedir perdão a Deus e permanecer firmes, porque Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso socorro presente no momento da angústia. Jó não desiste de Deus, apesar de dias difíceis, e pergunta sem resposta. Teve coisa que ele não sabia, que ele não soube, e que talvez pode ser que até o final ele não entendeu. E assim acontece na nossa vida também. Tem coisas que a gente passa que a gente não entende. Meu Deus, por que eu tô passando por isso? Não tem uma resposta pronta, prática e simples. Não tem uma explicação. É Deus agindo. A gente só precisa aceitar que é a mão de Deus e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Jó nos ensina que a fé em Deus é a chave para superar as dificuldades e os desafios da vida. Como temos aprendido com esse grande homem de Deus, que em meio a tudo isso, ele não pecou contra Deus. Ele permaneceu firme até aqui onde a gente leu, né? Depois nós vamos ver aí no capítulo 20 o próximo amigo dele falando novamente. E até aqui, esse momento, ele permanece firme, confiando na justiça de Deus. Que possamos permanecer firmes, ainda que o dia esteja mal, ainda que as coisas estejam difíceis. Que possamos permanecer firmes, confiantes, que o Senhor se levantará em nosso favor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e que possamos estar aqui novamente juntos para ler mais uma porção da palavra em nome de Jesus.